Meu nome é Renan Silva Coutinho, eu sou ex-aluno da FGV EPGE, tanto de graduação quanto do mestrado profissional. Eu me formei em 2015 na graduação e 2018 no mestrado profissional de Economia e Finanças. Eu decidi seguir minha vida como empreendedor, né? Eu já fundei algumas empresas, várias deram errado, mas várias foram também bem-sucedidas. Atualmente eu trabalho na Cidadania Já, estou na posição de CEO, também fui um dos fundadores. E também sou sócio de outras empresas que eu fundei, o Juros Baixos, a Transcrito Já, a Precatório Já e algumas outras, né, que, assim, a maioria delas eu não estou trabalhando mais hoje, algumas delas não existem mais, mas todas elas me ajudaram muito no meu desenvolvimento como empreendedor. Bom, falando em empreendedorismo, né, eu já tive muitos negócios como um todo, né, acho que o primeiro negócio que eu tive foi o Grupando. Eu abri ele junto com a Camila, que também é uma ex-aluna da FGV. Na época a gente era segundo período da faculdade, não podia estagiar, e aí assim, a gente queria fazer uma coisa, a gente abriu o Grupando, que era uma empresa de revenda de compra coletiva, né? História curta que deu errado, mas assim, foi um primeiro gatilho ali que deu pra gente, que me fez perceber claramente que era uma vocação minha e que era um caminho que eu realmente queria seguir para minha vida, né? Após isso, tiveram vários empreendimentos que eu trabalhei, né? Alguns, assim, mais ajudando, alguns como sócio, né? E alguns realmente foram para frente. O primeiro que foi bem para frente foi a Transcrito Já, que era uma empresa que, assim, eu acabei internacionalizando a partir da Holanda, por conta de um intercâmbio que eu fiz, um intercâmbio aqui da FGV, que tinha um professor meu na época que tinha uma empresa, queria levar para os países, e eu acabei trazendo essa empresa para o Brasil. Hoje essa empresa, assim, não existe mais, mas assim, é uma empresa que eu toquei durante 5 anos, se tornou uma primeira empresa produtiva realmente, que eu consegui desenvolver. Em paralelo, né, uma vez que eu voltei para o Brasil, depois do intercâmbio, eu acabei abrindo outros negócios, desde uma agência de marketing chamada de Marketing Ninja, a gente abriu também o Juros Baixos, que é uma marketplace de crédito. A gente abriu o Precatório Já, que intermedia compra e venda de precatórios. E, assim, o negócio que foi mais bem sucedido desses todos foi a Cidadania Já, né? Que, assim, ela nasceu muito da minha experiência que eu tive com o meu processo de obtenção de cidadania portuguesa, né? Minha família vem de Portugal e a gente viu que tinha um mercado interessante, a gente viu que tinha uma competição online ainda incipiente. Era uma época que, vamos dizer assim, pouco se falava ainda sobre marketing digital, e a gente acabou entrando muito bem no mercado, e hoje a gente é, assim, uma das maiores, se não a maior empresa de assessoria para a cidadania portuguesa e italiana, né? E hoje a gente já tem também uma startup filho, né? Eu não considero muito a Cidadania Já uma startup, acho que é um modelo tradicional com carinha de startup, mas a gente hoje também tem a Elu, que a gente quer ter um produto que facilita a imigração, que torna o processo de imigração, no primeiro momento, entre Brasil e Portugal, né, mas torna esse processo mais fácil, simples, mais seguro também, porque é um processo que muitas vezes tem muitos percalços, muita fraude. Então hoje a gente, assim, tem na Cidadania Já uma empresa estabelecida, né, no Brasil inteiro, e a Elu como um novo negócio que a gente, assim, visa abordar e resolver um problema muito maior, que é o problema de imigração. Bem, eu sempre quis ser empreendedor, né? Acho que uma das primeiras memórias que eu lembro da minha vida é acordando cedo, domingo de manhã, para ver pequenas empresas ganhando negócio. Então, já há muito tempo, desde que eu era pequeno, 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu sabia que eu queria ser empreendedor, né? E, bom, vamos dizer, né, na época do vestibular, eu tinha uma decisão se eu ia fazer administração, economia, né? Meu pai me ajudou bastante nessa decisão, e a gente entendeu que fazer economia poderia me dar uma visão um pouco mais ampla para essa carreira que eu já queria seguir, né? E, bom, assim, entrando na FGV, né, eu acho que foi interessante porque naquela época eu tinha um pouco mais de tempo, comparado principalmente com hoje, né? Então, bom, assim, óbvio que a gente também gastava muita energia para estudar, para as provas, isso era uma coisa constante também, bastante. Mas, bom, assim, eu já tinha essa vontade, esse desejo realmente de começar a empreender, né? Isso, como eu falei, né, foi mais ou menos o segundo período, acho que segundo para o terceiro período que a gente começou a trabalhar com isso, né, e tem muitos alunos, né, excepcionais aqui, então, assim, eu lembro claramente do dia que eu tive uma ideia, sei lá, no ônibus vindo para cá, eu sou de Niterói, então vinha de ônibus para cá, tive a ideia de negócio, né, cheguei aqui, já falei com a Camila, né, que sentava perto, assim, pô, Camila, tô querendo abrir esse negócio aqui, quer entrar comigo e tal. E, assim, então foi uma coisa que acabou sendo natural, né? Era uma coisa que eu tinha muita vontade, muito desejo, e
estava num contexto realmente que me favorecia dar esses primeiros passos. A decisão da EPGE foi muito por conta do entendimento que a gente teve na época de que era a faculdade mais bem ranqueada, era a faculdade que tinha maior prestígio, era a faculdade que tinha realmente o maior nome em economia, né? E, bom, assim, até por um interesse em poder me desenvolver ao máximo e estar realmente nos melhores locais, né? A EPGE meio que foi uma opção, vamos dizer assim, mais óbvia, né? Comparado com outras faculdades, né? E na época eu também acabei conseguindo a bolsa aqui, então isso também aí já foi a bala de prata. Na época, acabava que o curso era muito acadêmico, vamos dizer assim, né? O curso era muito voltado para acadêmico e não era tão voltado para o empreendedorismo, né? Então, assim, numa primeira impressão, pode até parecer que ele foi mais, não foi tão importante para mim nesse sentido. Mas acaba que o que eu vejo hoje, tendo passado já, sei lá, 10 anos, né, desde que eu me formei, é que a minha forma de pensar, né, ela vem muito do que eu aprendi na EPGE e me permite pensar de uma forma diferente, realmente, né? Eu vejo que, por exemplo, modelagem, né, é uma coisa que praticamente tudo que eu faço no negócio, na cidadania já, eu penso a partir de modelos, né? E, bom, assim, eu lembro até que foi uma frustração, eu lembro no final da faculdade de descobrir que os modelos, na verdade, explicam pouca coisa, explicam ali, né, não explicam tanto a realidade quando a gente começa a pensar no início do primeiro semestre. Mas até esse pensamento de entender que, pô, beleza, eu tenho um modelo, mas esse modelo ele me ajuda a resolver um problema. Se eu tenho um outro problema, eu posso criar um outro modelo aqui, eu posso ajustar esse modelo, eu tenho que, a partir dos dados, tentar ajustar ele. Então, assim, isso acaba sendo uma coisa que eu uso muito, para falar a verdade, no meu dia a dia, né? E óbvio que eu não fiz essa ligação, assim, imediato, né? Nos primeiros anos que eu empreendi, eu achava que, pô, na prática eu não usei tanto. Mas hoje em dia eu vejo que isso acabou sendo uma base que eu uso constantemente e que eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade de pensar dessa forma. Elas não pensam a partir de modelos, né? Elas pensam de uma forma muito mais empírica, muitas vezes, mais do que uma forma de olhar um modelo, tentar dar sentido para aquilo ali como uma forma que você tem que explicar, tem que prever, tem que tentar entender o comportamento. Então, isso eu diria que vem muito do que eu aprendi na EPGE, né? Eu vejo também que teve um outro ponto que foi muito importante para mim, é claro, a base matemática, isso aí é óbvio, eu vejo que, assim, eu não sou analista de dados, mas eu consigo conversar com qualquer analista de dados tendo a empresa, eu consigo criar todo tipo de relatório, eu consigo fazer isso eu mesmo, não preciso de alguém para fazer isso para mim, então eu vejo que eu tenho uma eficiência, uma produtividade muito alta, muito por conta das competências, principalmente matemáticas, que eu aprendi na EPGE. E, bom, vamos dizer assim, eu acho que tem uma coisa que eu acho que foi especialmente importante para mim, que foi o entendimento de que as coisas, bom, assim, mesmo que tenham senso, né, mesmo que tenha uma coerência, né, elas podem ser contraintuitivas. Eu tenho que avaliar, eu tenho que observar, eu tenho que entender mais profundamente aquilo ali para poder chegar a uma conclusão, né? Então, eu vejo que na EPGE tinha muito isso. Às vezes você tinha que fazer um modelo e aí você tinha um resultado contraintuitivo. E aí você tinha que entender o que tinha acontecido a partir essa questão contraintuitiva. E sendo bem sério, acontece toda hora isso, na prática, na vida real. Bom, assim, aí está cheio de situações que não são intuitivas, são contraintuitivas, né? E que a gente ter um viés já de início de pensar que é por conta de uma coisa, por conta de outra, e tomar aquilo como verdade, ao invés de investigar, se aprofundar, de comparar com os dados, né? Eu acho que eu tenho esse pensamento, esse senso crítico, né, que eu chamaria isso, muito por conta de como foi todo o ensino, toda a metodologia da FGV-PGE. Esse mindset, a forma de pensar que hoje eu vejo como grandes diferenciais meus, com certeza, né, vieram dessa base que eu tive na FGV. E no mestrado profissional, né, eu acho que eu tive professores incríveis, assim, na minha opinião, que aí já era um outro momento da minha vida, né, e acho que eles me permitiram refletir sobre o momento que eu estava, né, no momento e enxergar como eu estava vivendo, porque uma coisa que, eu não lembro qual foi o professor que disse, né, que o mestrado profissional, ele tá mais focado em ajudar a pessoa a pensar e não bom, assim, como o MBA, que você aprende a fazer aquilo ali. Eu acho que, num primeiro momento, né, a graduação, ela me deu um espaço, né, e algumas oportunidades que eu tive para crescer essa paixão que eu já tinha pelo empreendedorismo. E no mestrado profissional, ele me ajudou a refletir o contexto que eu estava já vivendo, sobre os desafios que eu tinha, né? Então ele me permitiu um amadurecimento muito grande também. Eu só recomendo para quem realmente quer, porque é um caminho muito mais
sofrido, vamos dizer assim, né? Acho que quando a gente começa a empreender, eu lembro que na minha época tinha muito evento de startup summit, coisa assim, que eu ia muito no início, né? Normalmente eu consumia tudo que podia de empreendedorismo, né? E a gente tem uma visão muito utópica do empreendedorismo, né? Como uma coisa que, tipo assim, do noite pro dia você vai ficar rico ali, vai ter uma ideia que vai fazer dar certo. Mas na prática é muito difícil, né? Seja por um caminho tradicional, assim, por exemplo, no Cidadania Já, a gente foi um caminho de bootstrap. Então, assim, a gente nunca teve investidor na Cidadania Já. Esse é um caminho também complexo, porque você depende de você mesmo, você tem que estar garantindo que o seu caixa esteja estabelecido para que, assim, ninguém falte salário no final do mês, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, um caminho de VC, que é um caminho que a gente foi nas juros baixos, também é um caminho muito complexo, porque por mais que entre um dinheiro assim do nada, assim, um dinheirão, né, a sensação de estar constantemente morrendo é muito desafiadora, né? É um desafio para a sua inteligência emocional absurdo, porque, assim, é justamente isso. Geralmente uma empresa que você está com um VC ali por trás, você precisa captar. E enquanto você não capta, você está morrendo, né? Claro que hoje em dia a gente fala muito sobre sustentabilidade, de você talvez ter um investimento que mire mais um break-even, não só uma coisa lá no longo prazo, né? Acho que principalmente depois dos últimos 2 anos que teve uma recessão grande, né, desse mundo de startup, mas ainda assim é uma pressão muito absurda como um todo. Então, assim, e você viver uma pressão dessa com 20 e poucos anos, é muito difícil. Você ter 100 pessoas, é o que meu sócio me dizia muito, né, a gente é responsável por 100 famílias, né? Então você ter essa responsabilidade, esse peso muito grande e do nada, assim, em pouco tempo, em poucos anos você sai de estar, sei lá, indo aqui no lado, ali na Farane, para você estar tendo a responsabilidade de pagar o salário dessa galera toda, né? É um peso muito rápido que cresce muitas vezes. Então, você acha que o grande desafio é a inteligência emocional, né? De você saber lidar com toda essa pressão, né? Mas sem fraquejar, vamos dizer assim. Tipo, é muito fácil nessas situações você paralisar, você ficar imóvel, você não querer crescer mais, porque você começa a ficar com medo do próprio tamanho que você está tomando, né? Hoje a gente tem, sei lá, 200 funcionários na empresa, então, assim, são 200 famílias, com pessoas com filhos, pessoas que, assim, já estão anos na empresa, então é uma responsabilidade muito grande. Então, essa inteligência emocional, acho que é o principal desafio, né? Acho que, se não o principal, mas é um dos principais desafios. Eu acho que junto com isso, tem um pouco de você equilibrar, né, a arrogância do jovem, vamos dizer assim, né? Eu acho que, por exemplo, no meu caso, né, eu tive a oportunidade de estudar num colégio muito bom, né? Eu vim para a FGV, né, com bolsa, então, assim, eu tive acesso a toda a educação possível, né? Eu tive sorte de ter esse acesso à educação, né? Só que isso, ao mesmo tempo, me deu arrogância, né? Então, tipo, na FGV-PGE, a gente sabe que a gente está num colégio de ponta, a gente sabe que tem muitos bons professores, a gente sabe que está num centro de excelência, né? E, obviamente, os professores também falam isso, falam que a gente está num lugar, né, de referência. Só que isso tudo gera uma arrogância que muitas vezes é natural até da juventude, né? Que quando a gente vai para o empreendedorismo, a gente acha que, pô, essas histórias todas que a gente ouve de empreendedorismo vai acontecer com a gente vai ser essa próxima pessoa, né? Só que na prática, a vida é muito mais difícil, né? A competição é muito mais brutal, né? Você está competindo com outra pessoa que também está doando o sangue dela para fazer aquilo dar certo. Então, você adquirir essa humildade, na minha opinião, também é um desafio no empreendedorismo, porque a gente está numa posição de autoridade grande dentro da empresa, como sócio, como CEO, né? A gente tem uma arrogância muitas vezes dessa educação que a gente recebe, dependendo aqui, não, assim, da carreira em si, e a gente tem que, assim, conseguir entender que, na verdade, as coisas não são tão fáceis assim, muito pelo contrário, as coisas são muito difíceis. Então, acho que os desafios como empreendedorismo, né, são muito menos externos e mais internos à pessoa, na minha opinião. Menos do tipo, a competição externa, mas mais como você lida com suas próprias carências, suas próprias competências que tem que desenvolver, né, com seu ego, né? Infelizmente todo mundo tem ego, eu tenho ego, todo mundo tem, a gente tem que aprender a lidar com o ego também. Então, acho que os desafios são internos, né, como para o empreendedor. Sobre conselhos, né, eu acho que, sim, uma coisa que funcionou para mim foi experimentar, né? Então, acho que na conta ali, se eu pensar quantos projetos eu participei, bota aí 10 na conta aí, pelo menos, né? E cada um deles eu aprendi alguma coisa, né? Então, assim, acho que quando a gente é muito novo, a gente tem tempo. E eu acho que a gente aproveitar esse tempo para experimentar, para fazer vários negócios, para se arriscar mesmo, eu acho que é um timing, assim, ideal, realmente, né? Então, acho que hoje, para mim, é loucura eu
eu ter ficado ali numa época com 5 empresas simultaneamente gerenciando, né? Eu jamais faria isso de novo, né? E criticava quem falava para mim que eu estava errado. Mas hoje para mim eu acho loucura isso, mas na época, e olhando para o passado, eu sei que isso fez muito sentido para mim. Então acho que, cara, na época de juventude 20 e poucos anos é experimentar, sabe? Testar tudo que puder ali para realmente ter um crescimento rápido. Acho que quanto mais a gente se expõe a diferentes tipos de situações, contextos diferentes, mais a gente tem a capacidade de se desenvolver, né? Se a gente só faz a mesma coisa toda hora, a gente vai se desenvolver muito mais lentamente. Assim, acho que pensando já num segundo momento de vida, né, no momento que eu já... Eu fiz um mestrado muito perto da graduação, né, então, tipo assim, eu acabei não dando muito tempo entre os dois, mas pegando um momento um pouco mais já maduro, eu já acho que para mim o importante foi começar a me entender melhor, né? Então acho que como empreendedor, realmente, o maior desafio que a gente tem somos nós mesmos, como que a gente lida com a pressão, como que a gente lida com um contexto de insegurança, de incerteza, porque empreender é incerteza, ponto. Você não sabe o que vai acontecer nunca, né? Você pode tentar fazer milhões de modelos para prever o que vai acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. E se você começa a parar de pensar na incerteza, você paralisa. Então, eu acho que num segundo momento que você está começando a empreender, que você tem uma vida um pouco mais formada, mais estabilizada, né? Eu acho que é uma questão de autoconhecimento, é uma questão de entender seus gatilhos, entender suas limitações, né? Entender onde que você pode se desenvolver mais, onde estão suas principais qualidades também, no que você pode explorar delas. Então, acho que, num primeiro momento, eu diria muito mais focado em experimentar, né? Conhecer coisas novas, experimentar coisas novas, participar de novos negócios. Num segundo momento, eu já acho que é mais uma questão de autoconhecimento. E você entender quem você é, quais são suas limitações, quais são suas fraquezas, dificuldades. Talvez se você tem uma fraqueza X, você tem que pegar um outro sócio para te ajudar naquela fraqueza, né? Às vezes, como assim, eu já empreendi sozinho, já empreendi com sócio. Eu entendo hoje, por exemplo, as coisas boas e negativas de cada um deles. E em muitos cenários você precisa de uma pessoa para cobrir suas fraquezas. Mas você ter esse autoconhecimento te permite tomar as melhores decisões. Então acho que quanto mais maduro você fica, mais a gente arrisca menos, isso é um pouco verdade, né? Mas esse arriscar menos, eu acho que ele vem muito de uma maturidade e uma inteligência emocional e não simplesmente de uma aversão ao risco. De uma forma geral, né, eu acho que todo mundo tá no IPG é muito bom. Isso aí não tem nenhuma discussão, sabe? Eu acho que até hoje eu acho, assim, se eu tenho um candidato aplicando para alguma vaga da empresa que, sei lá, ex-aluno ou uma coisa do gênero, eu já tenho um selinho ali, vamos dizer assim, para a empresa. Então, naturalmente, né, tanto no mestrado profissional quanto na graduação, eu acabei conhecendo muita gente, extremamente qualificada, capacitada. E eu acabei criando mais relacionamentos na graduação do que no mestrado, né, até porque no mestrado, eu estava fazendo mestrado de Economia e Finanças, mas eu cortei um monte de matéria por conta da graduação. E eu queria pegar mais eletivas de administração, então, vamos dizer assim, eu acabei fazendo um mix ali que essa parte de relacionamento não foi tão forte em mim, por mais que tivessem pessoas espetaculares também. Mas na graduação, vamos dizer assim, tem pessoas que até hoje eu vamos dizer assim, trato como referências, né, na minha vida e pessoas que eu tento roubar para a empresa em algum momento da minha vida. Eu até falo para eles assim, que eventualmente eu vou roubar. É claro que todo mundo deve viver é muito bom, então obviamente também estão muito bem posicionados nas carreiras deles. Então, assim, são pessoas que eu posso contar e que eu sei que se eu precisar pedir uma ajuda, uma opinião ali, eu vou sempre receber boas ideias, boas sugestões. Esse senso crítico de não tomar as coisas com vieses, né, de tipo, não, porque isso aqui faz sentido, então isso aqui é correto. Não, tem que olhar os dados, tem que ver na prática, tem que ver como aquilo ali funciona na prática. Então, esse senso crítico, na minha opinião, ele é muito aguçado justamente por conta disso. E toda essa parte analítica, né, de matemática, programação também, eu acabei usando muito programação, né, eu fiz iniciação científica também, né, em R. E por mais que na época todo mundo questionava o fato de aprender em R, eu acho que foi muito melhor para mim do que ter aprendido só um VBA, por exemplo. Então, programação também e essa visão analítica acaba me dando muita produtividade no meu trabalho, desde o início assim, da minha carreira. Então, acho que são esses 3 grandes pilares de habilidades que eu aprendi. Modelagem, essa visão crítica de como enxergar problemas, né? E essa capacidade prática de manipular dados, de lidar com dados, programação, matemática também por trás ali. Então, acho que são essas 3 grandes habilidades.